Uma segunda-feira tenebrosa, né? No Oriente Médio, com informações que chegam desde as primeiras horas desta segunda-feira, do bombardeio israelense ao Líbano, com dezenas e dezenas de mortes, né? É algo que a gente vem discutindo desde a semana passada, aqui no Bandeirantes Acontece, que vem na esteira de muitas coisas que a gente já discute há muito tempo, né? Sobre esse conflito lá no Oriente Médio, e nessa segunda-feira pegou aí todo mundo de surpresa com cinismo nas declarações de Benjamin Netanyahu, uma coisa tenebrosa, né? Uma coisa tenebrosa pra gente... Olha, se pudesse apagar da história da humanidade, Zaidan, seria uma ótima, viu? Pois é, um ataque que atingiu civis, a última contagem, 274 mortos, mais de 20 crianças morreram, mais de 30 mulheres morreram, 2 médicos atingidos, mas tudo que Netanyahu consegue dizer é que são ataques contra o Hezbollah. E muitas vezes nas manchetes, inclusive no Brasil, há reprodução, né? Israel ataca o Hezbollah. Não, Israel atacou o Líbano. Israel atacou Beirute. Exatamente. Atacou Beirute. Exatamente. Justamente pela importância do fato, Zaidan, a gente chamou aqui para a abertura do Bandeirantes Acontece hoje, ele, o Eduardo Barão, nosso correspondente lá nos Estados Unidos. Linha Internacional. Que tem informações para a gente justamente sobre esse dia tenebroso lá no Líbano, né, Barão? Boa tarde para você. Olá, Cris. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Mais de 270 pessoas morreram no que é considerado o mais letal ataque ao Líbano em 18 anos. As explosões de mísseis deixaram nuvens de fumaça no horizonte no sul e no leste do Líbano. O Ministério da Saúde disse que há civis, incluindo crianças, entre os mortos. Hospitais do país estão sendo orientados a cancelar cirurgias não urgentes. Escolas também estão fechadas no sul do país e em Beirute pelo menos até amanhã. Com a expansão do conflito, libaneses que moram perto de bases do Hezbollah receberam ordens para sair de casa. O próprio exército de Israel fez mais de 80 mil alertas telefônicos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o grupo extremista foi atingido de uma forma que eles nunca imaginaram e que a ofensiva vai continuar. O Pentágono anunciou que mais soldados americanos serão enviados para o Oriente Médio. O governo dos Estados Unidos admitiu que teme que a escalada entre Israel e Hezbollah resulte numa guerra total no Oriente Médio. E aí, Zaidan, eu falava sobre o cinismo de Benjamin Netanyahu, né? Que teve a pachorra de declarar que Israel ataca, precede a agressão, né? A gente precede a agressão antes que nos ataquem, antes que ousem nos atacar, a gente vai lá e acaba com eles. Mais ou menos isso que disse o Benjamin Netanyahu mais cedo. E uma coisa é atacar bases do Hezbollah, uma coisa é atacar lançamentos, plataformas de lançamentos de mísseis do Hezbollah. Isso é confronto militar. Perfeito. O Hezbollah é uma força armada. Então uma coisa é atacar bases do Hezbollah. Outra coisa completamente diferente. Outra coisa moralmente completamente diferente é atacar a capital do Líbano, atacar Beirute, atacar prédios residenciais, hospitais, atacar a população civil. Crianças morreram. Então, não venham falar em efeito colateral. Foi um ataque a Beirute, não foi um ataque ao Hezbollah, não foi um ataque às bases do Hezbollah no sul do Líbano. Foi um ataque a Beirute. E a resposta dos Estados Unidos, estamos enviando mais tropas. Por quê? Olha, se o Irã, por exemplo, resolve atacar Israel, os Estados Unidos estarão de prontidão. Aliás, é isso que detém o Irã, porque eles sabem que os Estados Unidos entrariam imediatamente no confronto para defender Israel. Mas a resposta é essa. Nenhuma palavra sobre a imoralidade, a indecência de um ataque a civis, o crime de ataque a civis, matando inclusive dezenas de crianças. E o mesmo ocorreu hoje no Sudão do Sul, também obra do terrorismo de Estado dos Estados Unidos.
também crianças morreram nesses ataques no Sudão do Sul. Outra história, outra circunstância, mas com as indefectíveis digitais dos Estados Unidos, Pombeiro. Pois é. Amanhã começa a Assembleia Geral da ONU, né, Zaidan? Né, Na verdade, as reuniões já estão ocorrendo lá em Nova York, já há alguns dias, e amanhã, de fato, tem abertura. Em Nova York, junto com o presidente Lula, está o assessor especial da Presidência da República, o chanceler Celso Amorim, o ex-chanceler, né, na verdade. E ele foi, claro, questionado pelos jornalistas que estão acompanhando o presidente lá na cidade americana sobre este ataque. E o Amorim disse o seguinte: eu acho uma coisa tremendamente revoltante, vamos dizer, e perigosa, porque ali há o risco de uma guerra total. E veja bem, estamos falando de um lugar onde tem muitos brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, como você destacou, né, Zaida, quase 280 pessoas morreram. Mais de 1.000 ficaram feridas neste ataque. E como resposta, de fato, até o momento dos Estados Unidos é só o envio de tropas para aquela região. E outro dia, Panvec, acho que coisa de 3 semanas, nós até dizíamos aqui, também no Gente, sobre a recomendação do Itamaraty. A mesma recomendação havia sido feita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, também pela Chancelaria Britânica, também pela Chancelaria Francesa, para que seus cidadãos deixassem o Líbano ou, se tinham viagem marcada, que evitassem, porque eles sabiam que a tensão era crescente e esse cenário já era imaginado nas chancelarias desses países. O Itamaraty já havia pedido: brasileiros não viajem para o Líbano, evitem a região, e quem está no Líbano procure se proteger, evite aglomerações. E as mesmas recomendações dadas hoje já haviam sido dadas há 3 ou 4 semanas, porque o crescimento da tensão era notório, né? E a Assembleia Geral da ONU é aquela história, a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco, porque o Lula tem uma agenda que parte de premissas equivocadas, né, a formação dessa agenda, e os objetivos estabelecidos pelo governo brasileiro estão voltados para o mundo que havia em 2003, 2004, né? Parecem não perceber as mudanças radicais que ocorreram na política internacional. De qualquer maneira, a Assembleia Geral ela já se posicionou várias vezes sobre as questões do Oriente Próximo. Só que a Assembleia Geral não decide nada. Embora na Carta da ONU ela seja chamada de principal instância deliberativa da Organização das Nações Unidas, ela não decide coisa alguma. O que ela decide tem caráter simbólico, até porque o que é importante vai para o Conselho de Segurança, e lá, se uma das potências se sente incomodada com aquilo que foi aprovado pela Assembleia Geral, veta, simplesmente veta. Então a Assembleia Geral é um centro de discursos, mas com nenhuma decisão efetiva. Nada que possa ser tomado como compulsório. Mesmo quando tem caráter compulsório, os países ignoram solenemente. E você falava sobre essa recomendação por parte do governo brasileiro, né, já há alguns dias e hoje mesmo, para que os brasileiros tentem deixar o Líbano por meios próprios e evitem a região. Depois desses ataques de mais cedo, hoje já há uma corrida dentro do próprio Líbano, um êxodo gigantesco dentro do próprio país, de pessoas saindo do sul em direção a áreas mais seguras, e imagens que chegam por redes sociais, enfim, imagens que chegam do Líbano, mostram justamente esse deslocamento a toque de caixa da população, congestionando estradas num verdadeiro pavor para fugir desses bombardeios que tomaram todos de surpresa e foram, de fato, muito violentos, viu, Zé? E é um país pequeno, assim como Israel, é um país pequeno, e quem pensa em sair do Líbano ou vai para a Síria, ou vai para Israel, ou vai para o mar Mediterrâneo. Não há outra possibilidade. Então esses que estão na parte sul do Líbano tentam ir para o norte, vão para as montanhas Shufa, nas proximidades com a Síria. Inclusive gente do Hezbollah, que tem livre trânsito do Líbano para a Síria, muitos devem ter ido já para a Síria, mas a Síria também muitas vezes tem sido alvo de ataques, mas é hoje mais seguro o território sírio do que o território libanês. O Líbano é pequeno, estreito,
Então, dificilmente você consegue ter uma região segura, longe dos ataques. Até porque se contingentes do Hezbollah se deslocam para o norte, Israel estenderá esses ataques ao norte do Líbano. Agora, Zaidan, esse risco e essa apreensão sobre uma escalada que leve a uma guerra total no Oriente Médio, a gente tem discutido sobre isso e acompanhado todos os desdobramentos já faz algum tempo. Se falava sobre isso depois daquele bombardeio que o Irã promoveu contra o território israelense, né, com uma série de mísseis sendo lançados e cruzando o céu ali do Oriente Médio até chegar em Israel. Depois daquele ataque, né, aquele ataque à embaixada do Irã. Mas a coisa, de alguma forma, tensa, mas se apaziguou, digamos ali, numa espécie de compasso de espera. Até que ponto essa pressão e essa esticada de corda que Israel parece insistir e promover cada vez mais, tensionando e dando um pouquinho mais de torque nessa corda? Qual é o risco iminente, ou se não há esse risco iminente, de eventualmente isso arrebentar e a gente de fato ter uma escalada a ponto de uma guerra total, como diz o Celso Amorim, hein? Ô Povec, em toda a região só há 2 países com capacidade militar para enfrentar Israel. Aliás, nenhum dos 2 é árabe. Um é o Irã e o outro é a Turquia. Nenhum deles tem fronteira diretamente com Israel. A Turquia, claro, é um caso à parte. O Erdogan tem sido um crítico feroz da política de Netanyahu. Inclusive, nesse momento, as relações diplomáticas estão congeladas, não rompidas, mas congeladas. Ele suspendeu, inclusive, o envio de mercadorias para Israel e a compra de produtos feitos em Israel. E a Turquia é uma potência militar regional, mas a Turquia, ao mesmo tempo, vale lembrar, faz parte da OTAN, então ela está sujeita a toda uma lógica que tem lá, na cabeceira, os Estados Unidos. A OTAN é regida pelos Estados Unidos. Embora a Turquia muitas vezes se posicione contra a OTAN, mas ela faz parte da OTAN. E o Irã? O Irã, ele sabe que se ele ataca Israel, os Estados Unidos entrarão no conflito. E não para uma ocupação, como a gente dizia aqui outro dia. A ocupação seria um desastre para os Estados Unidos, mas com ataques, bombardeios, mísseis lançados desde embarcações, lançados desde o mar. Os Estados Unidos têm uma base importante no Catar, com caças ultramodernos. E o Irã sabe que os Estados Unidos, há 45 anos, desde a Revolução de Fevereiro de 79, do Khomeini, os Estados Unidos querem uma oportunidade para um ataque direto ao Irã. E se o Irã ataca Israel, essa oportunidade seria dada aos Estados Unidos. É isso que tem freado o Irã. Além do fato de que também para o Irã, mesmo que os Estados Unidos não entrassem, enfrentar Israel é sempre um problema. Israel tem forças armadas muito bem treinadas, muito bem armadas, com altíssima tecnologia e tem arsenal nuclear. Vale sempre lembrar. Israel, calcula-se, tem cerca de 200 ogivas nucleares. Então, mesmo Israel, ainda que os Estados Unidos não se metessem, seria um problema para qualquer oponente na região. Mas o que segura o Irã é principalmente a certeza de que se ele ataca Israel, os Estados Unidos entrariam na parada.